trajetória. E aí eu fui trabalhando, consegui ter um bom patrimônio e tomei a decisão, então, de vir para a política em 2015. Eu já era filiado do PSDB desde 2001. 2015, agosto de 2015, eu fui bater na porta do PSDB. Geraldo Alckmin era governador. Disse, governador, eu gostaria, se possível, se tiver uma chance, de disputar o direito de ser o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo. Então, mas peraí. Ele só faltou dar risada. Então, isso que eu queria entender. Por quê? Ele só... Porque eu queria. E eu achava que isso era possível. Democracia é assim. Alguém tem que tomar iniciativa. Como é que você começou aqui? É uma longa história, mas... Não, mas aqui porque você tomou uma decisão que queria fazer. Mas você gostava... Você teve que bater na porta de alguém para fazer tudo isso que você fez aqui. Exatamente, mas da onde veio essa ideia? Porque seu pai foi político e você falou, você via e falou, um dia eu quero ser político também? Ou foi acontecendo aí essa teve vontade? para não fazer também uma longa história, eu gostava muito do Montoro. Foi o Montoro que convidou meu pai para ir para a política. Aí o Montoro me convidou para ajudá-lo na campanha dele em 1978. Olha como eu estou usado, né? Como eu estou rodado, tenho 63 anos. Em 78, o Montoro era candidato ao Senado aqui. E eu fui ajudá-lo, eu gostava dele e dos filhos dele, como gosto até hoje. Os filhos felizmente, estão quase todos, ele infelizmente perdeu 2 dos filhos, mas os demais são todos aí, são muito boas pessoas. E aí eu fui ajudá-lo, em 78, para o mandato dele como senador. Ele se elegeu senador. Depois, em 1982, ele pediu minha ajuda de novo, e lá fui eu ajudar o Montoro outra vez a governador. Não, organizar um comitê de campanha. Era uma casinha pequenininha na rua Bela Sintra, 1533, aqui nos Jardins. Um sobradozinho, modesto, e dali a gente fez a campanha do Senado. Você gostava desse ambiente de política? Gostava. Depois, em 82, a campanha dele ao governo. Aí já foi uma campanha mais estruturada. O comitê era na Brigadeiro Luiz Antônio, maior, melhor, mais organizado. E eu fui um dos coordenadores de comunicação daquela campanha do Montoro. Eu, Jorge da Cunha Lima e o Mauro Montorim. Eram os 3 coordenadores da parte de comunicação e tinham mais alguns bons jornalistas, inclusive o Sardenberg. Sabe o Sardenberg? O Carlos Alberto Sardenberg, que está hoje na Globo e na Globo News? Sim. Ele era um homem de imprensa desta campanha. E tinha um outro rapaz bom, e hoje ele está meio aposentado como jornalista, Quartinho de Moraes. O Quartinho de Moraes e o Sardenberg. E ali, mais o Jorge da Cunha Lima, Mauro Montorim, fizemos a campanha do Montoro, que se elegeu governador em 1982. Em 1984, o Montoro teve a iniciativa de fazer as Diretas Já. E quem ele convidou para organizar os eventos da Diretas Já? Eu. Caramba! E eu fui fazer... Você estava envolvido com... Sim, eu fiz o primeiro comício, organizei toda a organização, montagem de palco, estrutura, som, luz, tudo do primeiro comício das Diretas na Praça da Sé, em frente da Catedral. Grande. Dia 25 de janeiro quem não de sabe do que a gente tá 1984. Aquilo mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Tem umas fotos bem icônicas que eu lembro hoje. Pensando agora, eu lembro dessas fotos. Sabe? Caramba. E a Globo News, 2 anos atrás, fez um grande documentário sobre as Diretas Já. E eu tô lá, eu apareço lá. Porque tudo começou com o comício das Diretas na Praça da Sé. Mais de 100 mil pessoas na Praça da Sé. Aquilo foi um estouro, foi um esplendor, ninguém imaginava. 25 de janeiro. Aliás, a escolha da data, foi o Montoro, que corajosamente... Eu até falei, doutor André, mas eu chamava ele doutor André. Doutor André, 25 de janeiro, é feriado, talvez não seja a melhor data. Não, é 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, da cidade de São Paulo, é esse dia mesmo. Eu falei, mas onde é que a gente vai fazer isso? Ele falou, na Praça da Sé, em frente da Catedral. Por quê? Porque era o período da ditadura militar. Ele temia que pudesse haver uma reação o fato de dos estar na militares. Frente de uma igreja. Exatamente. Cara, que sacada. E o cardeal era Dom Agnello Rossi, que era uma figura exemplar aqui em São Paulo. E ele sabia que podia ter a proteção da igreja, ninguém ia invadir a igreja, ninguém ia... Imagina, na porta da igreja. Não sei se você se lembra dessa imagem da foto, era na porta da catedral. Não era 50 metros nem a 100 metros, era na porta da catedral. O palco era a extensão do alto da escadaria da Catedral da Sé. E, de fato, os militares acompanharam, mas ninguém impediu a realização do comício, o primeiro comício das Diretas. Foi um sucesso, gente até pendurado em árvore, e depois fizemos na Candelária,
estava com quantos anos nessa época? Tinha 21 anos. Tá. Aí, na Candelária... eu quero um café. Estão me oferecendo um café. Eu também aceito um café. Eu topo. Quente de preferência, viu? Porque o Daniel é louco pra servir café frio. Café frio, não. Ou morno. Sabe fazer lá? Sabe, né? Aí, ensina para ele, porque ele é meio ruinzinho nisso. Bem, aí fizemos na Candelária, no Rio de Janeiro. Fizemos na Praça da Liberdade, em Minas Gerais, em frente ao Palácio do Governo. E aí foi Porto Alegre, Recife, e o movimento das diretas já se incentivou mudou o Brasil. Mudou o Brasil. Eu convidei a Fafá de Belém para ser a voz, a cantora do hino brasileiro, que entoava o hino brasileiro. Convidei a Cristiane Torlone para ser a musa das diretas. Lembra da Cris Torlone? Claro. Está aí até hoje, uma brilhante atriz. O Montoro convidou o Osmar Santos. O Osmar era amigo do Montoro, então foi ele que convidou. Ele era a voz das diretas. Meu abraço ao Osmar. Teve aquele acidente, mas está até hoje, bem embora com o efeito do acidente, mas pintando. Mas essa é uma história verdadeira da mudança e da transformação do Brasil. E as diretas já foram aprovadas no Congresso Nacional. Agora eu tô entendendo, porque para mim pareceu meio de repente vou ser... Então você tem toda uma trajetória ligada claro. Foi bom você ter perguntado para contar. Nunca contei isso. Em microfone, primeira vez que eu tô falando. Para mim era um empresário que deu na louca, falou, eu quero ser prefeito, e não é, né? Não foi tão louco assim. Tinha uma história. Mas tinha uma história. Foi audacioso. Não, eu sempre fui audacioso. Logo para prefeito, né? Eu sempre fui audacioso. E voltando ao tema de prefeito... Não, mas aí acaba aí ou tem... Depois você ainda continuou envolvido com política pelos bastidores? Aí teve a eleição... Não, aí eu fiz um exercício na política. 2 exercícios, aliás. Mário Covas foi indicado prefeito da capital de São Paulo, antes de ser governador. E eu fui trabalhar com o Mário Covas, como secretário de turismo. Eu tinha 22 anos, fui secretário de turismo em São Paulo, do Mário Covas. Aliás, outra figura exemplar. Avô do Bruno, meu amigo, que infelizmente nós perdemos, ex-prefeito de São Paulo, que nós perdemos recentemente, há menos de 2 meses, ou há 2 meses perdemos o Bruno. E aí eu fui secretário do Mário Covas. Daí eu fui convidado, fizemos a campanha das diretas. Quem era o candidato das diretas? Tancredo Neves. O Montoro foi generoso, ele podia ter sido, dito, não, eu quero ser o candidato. Ele falou, não, o doutor Tancredo tem mais chance do que eu. Ele então... indicou o doutor Tancredo Neves, então governador de Minas Gerais, foi eleito presidente do Brasil, mas não tomou posse. Que tragédia, né? Porque morreu. Lembra-se? Diverticulite. Exatamente. Essa é uma história que você lembra, algumas pessoas lembram por referência, muito criança, e outros como eu vivi de perto aquilo. E o doutor Tancredo, infelizmente, morreu em Brasília antes de tomar posse. Quem era o vice de Tancredo Neves? José Sarney. Do outro lado estava o Delfim? Quem que era o concorrente? Eu não lembro. Era Tancredo e Sarney, a chapa, não me lembro mais. Só tinham 2, porque naquela época... Não, contra. Não me recordo mais. Mas o fato é que, com a vitória do doutor Tancredo, e infelizmente a morte antes da posse, foi empossado José Sarney como presidente do Brasil. E o presidente José Sarney foi quem me convidou para assumir a presidência da Embratur. Eu aqui em São Paulo, eu ainda fiz e ajudei a fazer uma campanha não vitoriosa. Sabe de quem? De quem? Fernando Henrique Cardoso. Fernando foi prefeitura. Prefeitura. Eu lembro disso, que ele sentou lá na cadeira. Na cadeira do Mário Covas. Mário Covas. Não é que ele acertou o café mesmo? Vamos ver. Pôs a docente aqui, pelo menos, não? O meu tá com docente também? Tá melhorando, Daniel Braga tá... tem aqui a docente. Tem a docente ou não? Tem. Então, tá vendo? O meu não tem, tá vendo? O mandíbula aí o mandíbula não ia acertar tudo. Eu sabia se você preferia com adoçante ou com açúcar. Exato. E nessa época era MDB, né? Era MDB, exatamente. E o Fernando Henrique perdeu para Jânio Quadros. Lembra-se? O Jânio foi eleito prefeito de São Paulo. É verdade. E quis o destino que o então derrotado Fernando Henrique Cardoso se tornasse depois presidente do Brasil. Eleito presidente do Brasil. Aliás, um extraordinário presidente do Brasil, eleito e reeleito. E eu participei disso. Que mudou também, né? Que eu fiz a campanha do Montoro, fiz a campanha do Fernando Henrique, a pedido do Montoro. O Fernando Henrique cometeu alguns equívocos, esse de fazer a capa da Vejinha
sentado na cadeira exatamente. de prefeito. O Jânio ficou furioso. Depois fez até quando assumiu, você lembra? Ele levou um flit. Ele desinfetou, né? Flit, lembra? Eu lembro. O negócio do flit era assim. Você conheceu o Jânio? Conheci. Figura, devia ser, né? Figuraço. E o Fernando Henrique perdeu a eleição. Então, tudo isso me fez ficar muito próximo da política. E o presidente Sarney, que tinha sido colega do meu pai na Câmara Federal, antes do golpe de 64, sabendo que eu tinha sido secretário de Turismo e aqui do Mário Covas, me convidou para assumir a Embratur. E lá fui eu, com 24 anos, ser presidente da Embratur. Então, eu tive uma vivência política antes de bater na porta do governador Geraldo Alckmin, dizendo, olha, eu gostaria de ter a oportunidade de disputar para a Prefeitura de São Paulo. Mas mesmo assim, todo mundo não deram risada na hora, por educação. Mas esse calcinha justa aí, coxinha, vem aqui, vai querer ser candidato a prefeito. Não é assim. O candidato é André Matarazzo, já está tudo acertado. O André era vereador, tinha sido secretário, tinha sido ministro do Fernando Henrique, embaixador em Roma. Uma boa figura, o André Matarazzo. E se preparou para ser prefeito. Ele disputou a eleição para ser vereador, para se preparar para ser prefeito de São Paulo. Aí venho eu e disse, não, mas a democracia não existe? Já tem um nome indicado? É assim? Eu, de tanto insistir em encher, falei, pô, vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos fazer as primárias aqui, igual nos Estados Unidos. Vamos fazer prévia em São Paulo. Assim, tira esse chato daí, porque não entende nada de política mesmo, não vai ganhar coisa nenhuma. E a gente ainda dá uma feição democrática para as prévias. Aí fizeram as prévias com o André Matarazzo. Aí eu me inscrevi nas prévias. Foi engraçado até porque tinha que pagar para participar das prévias. Paguei R$35 mil para participar das prévias em 2015. Ou taxazinha cara, né? Caramba. Que o PSDB estava sem dinheiro. Eu era empresário bem cedo. Os caras falaram, bom, vamos aproveitar, vamos tirar um dinheirinho desse. Não vai ganhar mesmo ainda. Desse calça justa aí. Desse calça apertar, vamos tirar um dinheirinho dele aí. O André teve que pagar também. Ele ficou bravo pro show, mas pagou os R$35 mil também.